Que Ok, merda. pessoal, então podemos iniciar a aula? Pode. Joia, então eu vou pedir para que vocês deixem os microfones desabilitados no primeiro momento e quando aparecer alguma pergunta aí, por favor, né, liguem ele aí e interrompam e a gente conversa sobre as dificuldades de vocês. Como eu falei, essa parte da aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia da simulação industrial ou simulação gerencial que a Bernardes tem através de um software, na verdade é um software online, onde a gente consegue fazer o gerenciamento de uma empresa aí durante um período de 2 ou 3 anos aí, dependendo do nosso tempo e da nossa disponibilidade. Então, como é que funciona, né? Nós vamos utilizar um software que simula uma empresa real. Essa empresa, ela tem aí 4 diretorias, 4 setores, a princípio a gente poderia dizer assim, que é o comercial, O Pro o tá da trocando os produção. slides? Eu não troquei ainda, Ah, tá? tá. É que tá tudo parado. Tá. Então, como eu falei, são 4 diretorias, a do comercial, a da produção, o financeiro e o RH. Então, a ideia é que se a gente dividir vocês aí em equipes, que cada pessoa fique com um departamento, ou dois, talvez, dependendo do número de equipes que a gente conseguir formular depois, tá? Mas, no primeiro momento, antes da gente se preocupar com as equipes, vamos entender um pouquinho aí como é que funciona essa questão aí da simulação industrial. Então, vamos lá, né? Aqui ele fala que a gente está prestes aí a assumir uma empresa simulada, e que você vai precisar de algumas habilidades aí, né, gerenciais, para poder estar simulando ou jogando, como a gente fala que são jogos de empresa ou simulação empresarial. O que é isso, né? Nada mais é do que, na verdade, a administração, a gestão de uma empresa durante um período de tempo por parte de vocês. E o que é essa gestão? É a tomada de decisão. Então, vocês vão definir preço, prazo, propaganda, controle e gestão do estoque, RH, se vocês contratam ou demitem pessoas, o financeiro, como é que vocês vão fazer esse controle aí do dinheiro que entra e que sai aí. Então, a gente vai pegar essa empresa, vai entender como ela funciona, então aí existem regras para simulação, né? E depois disso, vocês vão assumir essa gestão e aí vocês vão tomar as decisões, né? Quando a gente fala em tomar decisão no primeiro momento, sem conhecer o simulador, fica algo meio que subjetivo, muito superficial, né? Mas a tomar decisão, quando eu falo, é essa questão de definir esses quesitos que vocês podem mexer, o que está a controle da empresa. Preço, prazo, propaganda. Como é que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão ter uma série de relatórios onde vai mostrar como é que está a empresa de vocês. Tá? E aí, em cima disso, a gente vai conversar bastante, eu vou mostrar para vocês o simulador depois. Em cima disso, a gente vai tomar decisões. Então, aqui ele fala que a equipe pode ser feita com base num presidente, quando a gente tem bastante pessoas aí, e as 4 diretorias. Na verdade, a preocupação o foco nosso são as diretorias. A presidência seria alguém para dar apoio e gerenciar a equipe, tá? Então, como nós temos um número mais reduzido de acadêmicos nesse semestre, a gente vai fazer aí provavelmente a acumulação dessas diretorias para cada um dos acadêmicos aí. Então, vamos lá, né? Coordenador. O coordenador é quem é responsável pela simulação, nesse caso, o professor, tá? Então, o que, que fica a meu critério? O conselho de administração, que são os acionistas das empresas de vocês, que é uma empresa SA, então ela é sociedade anônima, tem ações na Bolsa de Valores, então ela tem um conselho acionista, um conselho de administração, ela tem fornecedores e tem sindicatos, que também é eu que represento, o banco e o governo aí com câmbio, taxa de juros, empréstimos e outros, pesquisa de mercado, em alguns momentos eu também faço concessão dessa pesquisa para vocês, e a questão jornalística também é minha, ou seja, né, montar um jornal para vocês, onde vocês vão ler esse jornal antes de tomar a decisão, porque no jornal vai ter desde informações sobre fornecedores, sobre possíveis greves, sobre variáveis que vão influenciar a empresa de vocês, além de informações mais básicas sobre insumos, que é o preço da matéria-prima, preço de máquina, quanto é que está o dólar nesse período, tudo isso aí vai estar nessa questão da Gazeta, que além marca como questão jornalística, que é a função do coordenador. Pessoal, daí assim, o processo de tomar decisão, né, que é o passo seguinte aí. O processo de decisão, como eu falei, cabe a vocês. E quando é que isso acontece? Então,
Então, cada aula nossa, a princípio, vai ser um período de simulação. E um período de simulação na Bernardes equivale a 3 meses. Então, nós vamos ter sempre relatórios trimestrais, tá? Mas se vocês fossem encarar isso como mensal, também daria. A questão é que, para finalidades de cálculo, eu tenho 3 períodos em uma semana, no caso, né? 3 meses em um período. Então, de uma semana para outra é um período nosso. Então, vamos imaginar assim, ó, começaríamos a simulação hoje, período 1. Semana que vem, período 2. O que aconteceu? Dessa semana para a semana que vem, nós teríamos aí já passado 3 meses. Para a questão de cálculos, é necessário que a gente lembre disso. Então, um período de simulação equivale a 3 meses, tá? Então, todos os relatórios que a gente tem vão ser trimestrais. Relatório operacional, relatório de mercado e outros aí, sempre vão ser representados da forma trimestral. Então, assim, ó, só voltando, com base nos relatórios que o sistema fornece para vocês, tá? Vocês vão fazer essa análise da empresa, então comparar vocês com o mercado, vão estar olhando essa questão do jornal, o que aparece lá de informações para vocês. Por exemplo, vamos imaginar lá que vai vir um aumento de matéria-prima no próximo período. Posso comprar mais? Pode, né? Está dizendo que vai aumentar e você, se tiver dinheiro, tiver condições, pode comprar mais, tá? Então, leu a Gazeta, que é o jornal, fez a análise já com o mercado, agora vai dizer assim, ó, o que não estava bom, a gente vai arrumar. Por exemplo, ó, a gente viu que o preço não estava bom. O que a gente fez? Vamos ajustar o nosso preço para que ele fique próximo à média de mercado. Vou salvar a decisão. O que acontece? Ela vai para o simulador junto com as decisões do coordenador, que vocês nem conseguem visualizar, tá? As minhas decisões. Então, nós temos os relatórios, a análise das empresas, a tomar decisão e a gente processou o período. Então, na aula que vem nós teríamos um período novo aí. O que acontece? Vocês vão ver o que aconteceu com a empresa de vocês com base nas decisões que vocês salvaram no simulador. Então, se vocês melhoraram o preço de venda, provavelmente nesse próximo período que aconteceu, vocês vão estar mais competitivos, vão conseguir estar vendendo mais e vão conseguir um resultado melhor. Num primeiro momento, o que é um bom resultado na época do simulador? É a ideia de conseguir equilibrar as vendas de vocês com a demanda que o mercado está aí procurando. Tá? O que acontece? Existe um mercado com tamanho X, que a gente vai ver lá no simulador, que é o número de pessoas interessadas em comprar produto de vocês, das empresas aí. E vocês, com base nos relatórios, como eu falei, a empresa já existe, vocês conseguem ver os relatórios lá, vocês vão ter uma noção de quanto que é o mercado de vocês. Então, não adianta eu querer vender mais do que eu tenho de demanda, né? Então, eu tenho uma demanda X lá e eu quero vender muito mais que isso. Eu não vou conseguir, tá? Existem algumas restrições. Uma delas é o mercado, outro é o número de máquinas e a capacidade produtiva de vocês. Mas isso a gente vai ver num segundo momento. A ideia agora é dar para vocês um panorama geral do que é a nossa simulação gerencial aí, tá? Então, vamos lá. Quais são os relatórios que vocês vão ter no simulador? Então, o contábil, onde aí a gente tem informações contábeis, DRE, fluxo de caixa, a questão patrimonial. O relatório de mercado, o que tem lá? A ideia do mercado, né? A demanda e a venda total, ou seja, todo o mercado junto, todas as empresas juntos, quanto é que elas venderam, né? Todos os clientes que compraram ou que tiveram interesse em comprar das empresas, quanto é que foi essa demanda, tá? Participação no mercado, quanto que a empresa de vocês vendeu e quanto que isso representa, que é o market share. Preço médio mercado, ou seja, vamos pegar todas as empresas que estiverem competindo, o sistema vai ver o preço de todas elas e vai fazer uma média mercado. Vai ter propaganda, força da marca, vai ter a bolsa de valores e outros indicadores macroeconômicos. Depois a gente foca em cada um dos relatórios com mais calma. Nesse primeiro momento é para vocês saberem que existem esses relatórios que vai estar à disposição de vocês. O relatório, todos esses dois que eu falei até agora, o contábil e o de mercado, eles são abertos, tá? O contábil porque a empresa é uma SA, então ela tem que apresentar o balanço aí, publicar o balanço. A de mercado, porque são informações do mercado como um todo mundo tem acesso. Já o operacional, que é as informações da empresa de vocês, só a empresa tem acesso, ou seja, cada empresa tem o seu, tá? Então o de mercado e o contábil todo mundo acessa, mas o operacional ele é individual e ele é confidencial de cada empresa. E o que ele traz? Informações sobre as áreas que a gente conversou, no comercial, produção, RH e financeiro.
que tem nessa área, né? Comercial, questões mercadológicas, ou seja, dos 4 P's que compõem o marketing lá, nós temos 3 que a gente vai trabalhar aqui dentro: preço, prazo e propaganda. Tá? A produção. A produção vai se preocupar com a capacidade produtiva, número de máquinas, pessoas para estar trabalhando ali, né? Controle de matéria-prima e estoque aí, tá? Tudo isso na produção. O RH. O RH vai trabalhar a questão motivação, salário dos funcionários, a admissão e demissão, participação ou não nos lucros. Isso é a cargo do RH. E a questão financeira, né? Onde a gente tem aí o fluxo de caixa, tem os controles de contas a pagar e a receber nos períodos consecutivos, a questão de necessidade de empréstimo ou aplicação financeira. Então, a ideia do operacional é demonstrar a realidade da empresa de vocês, né? Esse aqui eu digo que ele é o mais importante pela questão assim, ó, num primeiro momento, se eu não conhecer a minha empresa e não saber como é que ela está, eu não consigo, provavelmente não vou conseguir ter um bom desempenho no mercado. Tá? Então, o primeiro passo é a gente buscar informações para que a gente consiga entender como que a empresa funciona e se a gente está errando ou acertando nesses pontos aí dessas diretorias, e se está errando o porquê, se está acertando o porquê também, né? A gente entendeu o porquê das questões aí. Um outro relatório que a gente ainda tem aqui, na verdade não é um relatório, é um jornal, é a Gazeta. A Gazeta é um jornal onde tem preço de insumos, taxa de juros, notícias sobre as empresas de vocês, sobre o setor da empresa de vocês. Tudo isso está na Gazeta, tá? E além desse ainda tem um macroeconômico que eu falei para vocês, né? Vamos lá, um pouquinho mais específico agora. Como é que vai ser essa questão? Então, a empresa, ela é uma empresa de bens de consumo duráveis com ações na bolsa de valores. Então, uma empresa de produção, o que ela produz? Bens duráveis. Tem ação na bolsa de valores, então ela é uma SA, ela digamos aí tem balanço aberto, é uma sociedade anônima e participa da bolsa de valores. Vamos entender essa questão de bens de consumo duráveis. Pessoal, no simulador, a empresa que desenvolveu optou por não definir o nome do produto que vocês vão produzir. Tá? O nome do produto seria assim, ó, produto X. É isso que vocês produzem. Tá? E todo mundo vai produzir esse produto X, todo mundo vai comercializar esse produto X. Quais são as informações que vocês precisam para entender esse produto? Bom, assim, ó, como é que é a composição desse produto X? Ele utiliza 2 tipos de matéria-prima, A e B. Essa informação eu já preciso que vocês rascunhem em algum lugar para depois a gente fazer alguns cálculos, tá, pessoal? Então eu já pedi quem estava antes um pouquinho na nossa aula aí para deixar um papel de rascunho e uma caneta, um lápis e também meio de mão uma calculadora para a gente poder estar fazendo alguns cálculos depois. E essa informação da composição do produto eu preciso que vocês já anotem aí para depois a gente fazer alguns cálculos com ela. Então assim, ó, para fazer um único produto X, nós vamos precisar de matéria-prima A e matéria-prima B. Tá? Então vamos lá, produto X, ele é composto pela matéria-prima A e pela matéria-prima B, nas seguintes proporções: 3 unidades de matéria-prima A e 2 unidades de matéria-prima B. Tá? Então a empresa vai juntar essas unidades de A e B aí e transformar isso com as máquinas e a mão de obra em um produto X. Entendida essa ideia do produto X, pessoal? É 3 matéria-prima A e 2 matéria-prima B, tá? Em unidades, tá, gente? Então 3 unidades da A, 2 unidades da B. Com isso a gente consegue formular um produto para venda, tá? Processar através das nossas máquinas, com os nossos colaboradores lá da produção e chegar a um produto X, que é o nosso produto aí vendido, tá? Pessoal, formulação do produto ok aí? Exato. Tá? Então, matéria-prima A e B na proporção 3A, 2B. Ok?
Assim, ó, num primeiro momento, então assim, ó, é um único produto, todo mundo compete com esse produto. Nós começamos sem diferenciação de qualidade do produto, então o produto é igual para todo mundo, tem as mesmas características. Vai ter aí depois, ao longo da simulação, vocês vão poder investir em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, para melhorar o produto de vocês. E aí quando vocês melhoram o produto de vocês passa a ter 2 estrelas. Então aí sim, a gente começa a ter um produto que se diferencia dos demais pela qualidade. Só que essa qualidade, esse investimento em P&D demanda um custo, um investimento, um gasto por parte da empresa. Então eu vou ter um custo maior para conseguir um produto com mais qualidade, o que justifica o meu preço maior na hora de vender o produto. Tá? Mas num primeiro momento, todo mundo começa com o produto com uma única estrela, então com a qualidade igual. Certo, gente? Ok. Como é que funciona a localização das empresas no simulador? Assim, ó, vai depender do número de equipes que a gente conseguir compor, tá? Então assim, ó, se a gente tiver 5 equipes, são 5 empresas. Aí a gente tem assim, ó, o número de empresas mais uma região. O que é isso, né? O que acontece? Cada empresa vai estar instalada em uma região, como se fosse um município, por exemplo, e nós temos mais uma região que ela não tem empresa instalada, que ela é o comércio exterior, ou seja, é uma região onde vocês exportam os produtos de vocês. Então vocês vão tanto comercializar produto nas regiões de vocês, nas regiões das outras empresas, porque vocês competem com todo mundo, como também vão poder exportar, tá? Então o número de região é assim, ó, o número de empresas mais uma região, tá? Essa mais uma é o comércio exterior. Entendido isso, pessoal? Ok. Tá, depois fica mais fácil a gente colocar vocês no simulador ali, a gente vai repassar as informações e fica mais fácil visualizar isso, tá, gente? Vamos lá, como é que funciona a concorrência? Bom, é assim, ó, todo mundo compete com todo mundo, tá? Os produtos são os mesmos, cada um compete nas outras regiões. A diferença é que, por exemplo, vamos imaginar que a nossa empresa está instalada em Orleans. Tem empresas instaladas em Braço Norte, São Lugero, Criciúma, Tubarão. Quando eu vendo um produto e entrego em Orleans, por exemplo, o meu custo de distribuição é mais em conta. Quando eu tenho que mandar para Criciúma, para Tubarão, Braço Norte, o meu custo é mais alto. Então qual é a vantagem que eu tenho na minha região, né? O custo para distribuir os produtos vendidos, ele é 50% mais em conta do que para as outras regiões. Vamos lá, como é que é isso? Lá na Gazeta vai ter uma informação dizendo assim, ó, custo de distribuição, certo? Então se o custo é R$100 para entregar um produto X, na minha região ele vai ser 50% mais em conta. Então eu vou ter um custo de R$50. Mas para qualquer outra região, incluindo o exterior, vai custar o preço da Gazeta, R$100. Tá? A Gazeta, para quem chegou agora e está às vezes aí não entendendo, a Gazeta é um jornal que o simulador tem, onde disponibiliza o custo dos insumos e todas as informações referente ao mercado das empresas. Tá? Então lá na Gazeta eu vou ver quanto que é o custo de distribuição. É R$100. Opa! Quanto que eu gasto para entregar na minha região? 50% menos. Tá? As decisões, elas são válidas para um trimestre. O que quer dizer? Que uma aula nossa, de uma semana para outra, vai ser um período. E esse período equivale a 3 meses de simulação. Tá? Então, todas as decisões que vocês tomarem vai ser válida para 3 meses, ou seja, para um período. Não dá, por exemplo, para definir o preço de venda hoje e amanhã ou depois querer mudar. Não. Vocês definiram o preço de venda hoje, salvaram. A gente vai deixar no simulador. Semana que vem vocês vão ver o resultado disso. Então é como se a gente estivesse iniciando esse trimestre e antes de começar a abrir as portas da empresa para venda, vocês definissem, ó, nesse período, que são 3 meses, o nosso preço de venda vai ser R$500. Ok? Nesses 3 meses não dá mais para alterar, tá? Só vou conseguir mudar quando? No outro período, que é na outra aula nossa. Entendido isso, gente?
Então os períodos são trimestrais e a gente vai ter um período a cada aula, então de uma semana para outra, tá? Quais são os objetivos, né? Eu falei lá na frente, lá também, para quem às vezes não pegou aí, a parte assim, ó, a empresa tem 4 diretorias, tá? Então ela é formada pelo comercial, pelo RH, pelo financeiro e pela produção. O que cabe a cada uma das diretorias? Vamos lá, no comercial, né? Como eu falei, ó, preço, prazo e propaganda e ainda taxa de juros, que seriam as questões mercadológicas, né? A questão de marketing. Então assim, ó, o preço. A gente falou que são várias regiões. Eu posso definir um preço de venda para uma região 500, para outra 450, para outra região 550. E para o comércio exterior, eu posso definir um outro valor. Vou dizer que eu vou vender lá a $110. Vocês têm que lembrar que no exterior o preço que vocês colocam é em dólar, tá? Então esse é o preço, ele vai ser definido por região. Então quantas regiões a gente tiver, vocês podem estar alterando preço diferente para cada uma delas. Professor, posso colocar igual para todas? Pode, gente, tá? É vocês quem decidem, a empresa de vocês. Então a estratégia de venda do preço também é com vocês. Tenho que vender a prazo, à vista, como é que faz? Pessoal, prazo é uma decisão interna da empresa. Se vocês quiserem vender só à vista, vocês podem. Só tem um problema, né? Eu vou vender à vista porque eu quero receber tudo agora. Legal, vai fazer um caixa mais robusto aí. Só que tem um probleminha. Parte dos clientes de vocês tem baixo poder aquisitivo, então não conseguem estar adquirindo o produto de vocês à vista. Quando vocês colocam a opção à vista, vocês já perdem uma parcela de consumidores que não compram na empresa de vocês. Ele vai pagar mais caro, mas comprar numa outra empresa que vende a prazo. Então assim, ó, quais são as possibilidades de vender na empresa, tá? Primeiro, à vista, você recebe num período. O prazo 1 mais 1 ou 1 mais 2. O que isso significa? Né? À vista, recebeu tudo naquele período. 1 mais 1. Quer dizer que metade a gente recebe à vista e a outra parcelinha fica a prazo para receber na outra semana, ou seja, no outro período nosso, tá? E 1 mais 2, uma entrada e mais 2 parcelas de valores iguais para os próximos períodos. Então, se o nosso preço fosse, vamos lá, tentar botar um preço fácil para a gente dividir, R$300, ficariam 3 parcelinhas de R$100. Uma entra no meu caixa já nesse período da venda. Uma outra vai entrar na semana que vem, que é o nosso período 2. E uma outra parcela de R$100 só vai entrar para nós lá na outra semana, no período 3. Tá? Então, as possibilidades de vender a prazo são essas. À vista, 1 mais 1, 2 parcelas iguais também. Ou em 3 parcelas iguais, uma parte de entrada e mais 2 prestação que vão ficar como contas a receber os períodos consecutivos. Taxa de juros. Pessoal, quando vocês vão comprar matéria-prima, o fornecedor cobra juro. Se vocês precisarem pegar empréstimo alguma coisa, o governo cobra juro, tá? Qual é a ideia? Que na hora de vender, se vocês venderem a prazo, vão ter que definir uma taxa de juro de 0 até quanto vocês acharem interessante, tá? E aí, como é que a gente define isso, professor? Bom, vocês vão olhar a média de juros de mercado, vão olhar qual é o juros que o fornecedor está pagando e vão fazer as análises e vão definir. Como eu falei, todas as decisões são por conta de vocês. Professor, e se a gente tomar a decisão errado? Pessoal, parte do aprendizado pressupõe que vocês vão errar. E segundo as teorias, a gente aprende muito mais quando erra do que quando acerta. Então, quando você tomar a decisão e não for boa, que a gente no outro período for olhar isso, vocês vão entender assim, ó, opa, a gente errou aqui, ó, vamos arrumar isso para que nos próximos períodos a gente não sofra com isso de novo. Então, a ideia da simulação, dos jogos de empresa, simulação industrial ou gerencial, como queiram, é justamente a gente aprender através dos erros, tentativa e erro, tá? Então, não se preocupem se vocês não acertarem, se não forem bem. O aprendizado não é nisso. O aprendizado é justamente de olhar onde é que foi o erro, entender o que foi errado e depois ir ajustando isso. Para isso, nós vamos ter aí 12, 15 períodos de simulação. Então a gente tem bastante tempo para fazer isso. Não se preocupem se 1, 2, 3 períodos vocês não forem bem. Isso não quer dizer que a empresa vai quebrar por causa disso, tá? A questão é entendendo onde que a gente teve falhas aí e ir ajustando devagarzinho. Uma outra decisão de vocês, que é a propaganda.
Então assim, ó, a gente produz e comercializa o produto X, certo? A gente vai vender ele por um preço, com um prazo determinado e com os juros se vocês quiserem. Mas eu preciso informar os meus clientes que eu tenho esse produto para vender. Como é que faz isso? Através da propaganda. E aí a propaganda é igual ao preço de venda. Eu posso usar ela, número de campanhas de propaganda diferente para cada uma das regiões. Então assim, ó, na minha região eu quero investir menos em propaganda. Posso? Pode. Eu quero aumentar a minha propaganda no exterior porque eu quero focar mais no venda no exterior. Posso? Sim, claro que pode. Todas as decisões são basicamente definidas por vocês, né? Vocês é que têm aí, digamos aí, autonomia para estar controlando a simulação. Então todas as decisões partem da equipe, tá? Vocês é que definem. A única coisa que não pode é o que não está nas regras. Por exemplo, eu quero investir 10 campanhas de propaganda. Posso? Não. A campanha vai de 0, tá? Propaganda por campanhas. 0 campanhas, então não vou investir nada, até o limite de 9 campanhas por região. Tá? Lembrando que essa propaganda tem um custo de investimento, né? A gente está investindo em propaganda, mas existe um custo para isso. Então assim, ó, não vou investir nada em propaganda. Pessoal, propaganda, marketing, ele não pode ser observado apenas como um custo. Ele na verdade é um investimento. Porque se vocês não investirem em propaganda, vão ter provavelmente resultados menores no comercial, vão vender menos. E vendendo menos, vocês aí vão ter problemas de caixa depois. Por quê? Porque ficou produto em estoque, gastaram com matéria-prima, tem que pagar funcionários, tem que honrar os compromissos de vocês, mas não venderam, não entrou dinheiro. Tem produto em estoque, então tem patrimônio, mas não tem a liquidez que precisava devido às vendas que não ocorreram. Assim, ó, a propaganda ela vai ser por região e vai depender da vontade da equipe, né, do investimento que a equipe quer fazer, de 0 até 9. Vocês não precisam se preocupar assim, ó, com a questão da qualidade da propaganda, tá? Tem uma única empresa de propaganda que monta as campanhas e faz isso. Vocês só tem que fazer o pagamento, o investimento, tá? Que mais? Existe saturação, ou seja, se tu investir demais em propaganda, talvez tu consiga atrair bastante gente. Mas se vocês não tiver produto para vender, isso não é interessante, tá? Por quê? Porque vocês estão queimando a marca da empresa de vocês. Vocês estão oferecendo para o cliente, ofertando para ele uma coisa que vocês não estão entregando. Então o que acontece? O cliente de vocês vai ficar aí, digamos, com uma visão, né, com a marca, entendendo que a marca de vocês ela não é cumpridora das obrigações que ela está, obrigações ou das atribuições que ela está promovendo como marketing. Então eu estou dizendo que eu tenho produto para vender, produto X, no valor tal, o cliente vem e não encontra. Como que isso pode acontecer? Bom, vocês têm uma capacidade produtiva. Com base nessa capacidade produtiva, é que vocês vão tentar equalizar demanda e vendas. Tá? A gente já vê isso mais na frente. Agora ainda fica um pouquinho subjetivo, como eu falei, mas lá na frente a gente vê isso. Tá? E o efeito decrescente por 3 períodos. O que acontece esse efeito decrescente da propaganda? A empresa que vocês contrataram faz, por exemplo, folder. Esse folder às vezes não tem, ficou jogado na mesa de um cliente lá. Vamos pegar assim, uma barbearia, por exemplo. Ficou na mesa do barbeiro lá, de um período para o outro. No outro período o cara chegou lá e viu a marca de vocês, lembrou da marca de vocês. Então o que acontece? Ela tem um efeito residual para mais 2 períodos para frente. Então esse que vocês investiram e mais 2 lá na frente, tá? Que é esse caso. O folder, a revista, o jornal que foi impresso, ele continua em alguns lugares e ainda é visto por algumas pessoas. Mas o efeito maior é no período que vocês estão investindo. A ideia é que vocês vão fazer um teste. A gente tem assim, ó, o primeiro período de simulação nosso, ou seja, o primeiro período que a gente vai estar no simulador, ele é para teste, tá? O que acontece? Vocês vão tomar as decisões lá sem muito conhecimento, porque é o momento que estão se ambientando no sistema. Vão tomar as decisões com base no achômetro, em algumas coisas ali. A gente vai processar esse período e na outra semana vocês vão ver o que aconteceu com as decisões que vocês tomaram. E aí assim, ó, é um período de teste.
O que acontece? Vocês vão ver os resultados, vão dizer, pô, a gente errou aqui na campanha de marketing, por exemplo. Aí você viu lá que tu investiu em 9 campanhas, atraiu 5 mil clientes, mas só conseguiu atender 2 porque não tinha mais capacidade de produção. O que você faz? Como é um período de teste, a gente vai voltar de novo e vocês vão alterar as decisões e a gente vai reprocessar o período. Tá? Agora eu sei que é um pouquinho difícil conseguir imaginar todo esse simulador, mas assim, ó, é uma página web com alguns relatórios, tá? E com base nos relatórios vocês tomam uma decisão. A decisão, ela é um campo com um formulário onde diz assim, ó, preço de venda. Do lado tem um campo que você consegue colocar o valor. E aí tu vai dizer, ó, o preço de venda para a região 1 vai ser R$600. Para a região 2, vai ser 400. Aí salvou, pronto. Não é nada complicado. O mais difícil é a gente conseguir entender toda essa regra de negócio, tá? Que o simulador tem aí, e conseguir aos poucos ir se apropriando disso, né? Transformando isso em conhecimento. Mas como eu falei, no primeiro momento a gente vai colocar você no simulador, vai reconversar e explicar cada um dos relatórios mostrando na tela, mas você já tem que ter essa visão prévia aí, pelo menos na cabeça de vocês, do que a gente está falando. Senão, a gente vai chegar no próximo período, eu vou botar você no simulador e aí vai ser muita informação numa única vez. Assim como a gente já está conversando, por mais que vocês não consigam ainda ter uma visão do que ele é, mas vocês já vão absorvendo algumas informações. Então agora vem a minha primeira pergunta para vocês. Qual vai ser a capacidade produtiva da empresa de vocês? Considerando que a gente tenha funcionários para atender as máquinas. Vamos lá, né? Nós temos 5 máquinas alfa, ok? Isso aí. Qual é a nossa capacidade de produção? Nesse caso, nós temos 5 máquinas alfa. Cada máquina alfa produz 2.000. 2.000 vezes 5, 10.000 de produção do produto X. Tá, gente? Considerando que a gente tem os funcionários para atender essa máquina, né? Cada uma dessas máquinas. Entendido, gente? Pessoal, então assim, ó, só relembrando, né? O que tudo tem marcado agora até agora e registrado para vocês? Aquela questão do produto. Então, quem por acaso não pegou é assim, ó. A empresa vai produzir um único tipo de produto que recebe o nome de produto X. E esse produto X precisa de 2 tipos de matéria-prima. Matéria-prima A e B. 3 unidades de matéria-prima A e 2 unidades de matéria-prima B. Quem por acaso não tinha feito essa anotação, por favor registre, né? Aqui embaixo está aqui, ó. Compra de matéria-prima, ó. 3 MPA, que é matéria-prima A, e 2 MPB, que é matéria-prima B. Eu preciso de 3A e 2B para fazer um único produto X, tá? Pessoal, por acaso que chegou depois que não tinha essa informação, por favor já anote aí que a gente vai precisar de sair para os cálculos, tá? Então a gente precisa dessa composição do produto X e da informação do número de máquinas que a gente tem. Então a gente começa com 5 máquinas alfa, certo? Com 5 máquinas alfa a gente consegue uma produção, vocês me disseram aí, de 10.000 unidades, correto? O cálculo que vocês precisam fazer agora é o seguinte: quanto que vocês precisariam ter de matéria-prima A e B em estoque para produzir esses 10.000 produtos? Quanto que eu preciso comprar ou ter, digamos, em estoque de matéria-prima A e quanto que eu preciso ter de matéria-prima B para a produção de 10.000 produtos, já que a gente tem 5 máquinas, cada máquina produz 2.000. Então, quanto que eu preciso ter em estoque? Então, assim, pessoal, ó, o meu áudio está baixinho aqui, mas vamos lá. Eu ouvi falar no fundo aí, tá? Bem baixinho, mas ouvi. Nesse caso, a gente vai precisar de matéria-prima A e B. Então, quanto que seriam isso, né? Eu vou precisar aí de 30.000 da A e 20.000 da B, né? Como é que a gente faz essa conta? A gente vai multiplicar o número de unidades que a gente precisa do A
com base na nossa capacidade de produção. Então a gente consegue produzir 10 mil. Para isso, para cada produto desses 10 mil, eu vou precisar de 3 unidades da A. Então 10 mil vezes 3, que vai dar 30 mil. Da B, eu vou precisar comprar 20 mil, comprar ou ter em estoque 20 mil unidades. Isso quer dizer o quê? Que com 30 mil da matéria-prima A e 20 mil da matéria-prima B, a gente consegue fazer 10 mil produtos com 5 máquinas alfa. O seguinte, então a gente consegue produzir 10 mil produtos se a gente tiver em estoque matéria-prima A e B na proporção 30 da A e 20 da B. Agora assim, ó, eu quero que vocês façam um cálculo para mim, tá? Que é o seguinte, nós temos 5 máquinas alfa, porém nós temos à disposição nesse período apenas 350 funcionários. Considerando que a gente tem matéria-prima aí, que não é o caso, tá? Agora a gente não vai levar em conta a matéria-prima, vamos dizer que a gente tem ela em estoque. Qual vai ser a capacidade de produção nossa com esse número de funcionários, considerando que a gente tem 5 máquinas alfa? Tá? Então, se eu tenho 5 máquinas e cada uma precisa de 80, nós precisaríamos aí de 400. Nós temos só 350. Então eu não vou conseguir uma produção de 10 mil, porque a máquina produz proporcional. Quanto é que vai ser a nossa capacidade de produção nesse período, então, com um número reduzido de funcionários? Ok, joia. Pessoal, um outro jeito de fazer isso também é a partir da regra de 3, né, da proporcionalidade, que é o seguinte, eu fazer isso por máquina, né? Vamos lá. Eu sei que cada máquina, e todas as máquinas são iguais, são 5 alfa, cada uma produz 2.000 com 80. Logo, se a gente dividir 2.000 por 80, nós vamos ter aí 25 unidades por pessoa, é isso? 5. Ok, então eu sei que cada funcionário que estiver trabalhando na máquina consegue produzir 25 unidades de produto X. Se eu pegar 25 e multiplicar pelo número de funcionários que a gente tem à disposição, que nesse caso são 350, a gente também vai chegar ao resultado. Então 25, que são o que cada um funcionário produz, vezes o número de funcionários que a gente tem, 350. Quanto é que dá? Ok, então são duas formas da gente chegar a esse resultado, tá, pessoal? Considerando a regra de 3 geral ou pegando a proporcionalidade por máquina aí, tá? Por que eu considero que vocês deveriam usar essa segunda forma, tá? Porque assim, ó, vamos fazer um outro cálculo agora, tá, gente? Pessoal, isso aqui são cálculos para a gente praticar, tá? Então agora esqueçam a ideia de períodos nesse momento, tá? Cada cálculo é um período diferente, são situações diferentes, é só para a gente testando. Imaginemos que nesse momento nós tenhamos à disposição aí uma máquina beta, que a gente já rodou a simulação há alguns períodos aí, a gente já trocou de máquina, então nós teríamos uma máquina beta e 2 máquinas alfa. Tá? Uma beta e 2 alfa. Deixa eu pegar a foto para discar junto aqui. Vamos lá. Vamos primeiro nas máquinas, tá? Vamos por partes aí, né? Como diz o açougueiro. Uma beta e 2 alfa. Se a gente tivesse o número de funcionários correto, quanto que a gente conseguiria produzir? E qual seria o número de funcionários que a gente precisaria para conseguir a produção total delas? Exato, eu tenho uma beta que precisaria de 230 e 2 alfa, cada uma delas vai 80. Então nós teríamos 230 mais 160. E qual seria a nossa capacidade produtiva se a gente tivesse 390 funcionários à disposição para essas 2 máquinas? Joia, beleza. Então assim, ó, você sabe, se a gente tivesse uma máquina beta e 2 alfa, com um número de funcionários 390 funcionários, a gente conseguiria uma produção de 10 mil. Agora, a gente tem o mesmo número de funcionários que a outra vez, 350. Qual que é a capacidade máxima que a gente vai conseguir de produção com essas máquinas novas agora? Uma beta e 2 alfa. Mas com apenas 350 funcionários. Pergunta justamente essa, né? Quanto é que eu consigo fazer, qual é a máxima capacidade produtiva? Porque se a gente fizer o cálculo de uma forma,
tem duas formas de fazer, pelo menos, tá? Dependendo da forma que a gente usar, a gente consegue uma capacidade, mas não é a máxima. O que eu quero é justamente isso. Qual a capacidade máxima que a gente consegue produzir? Para isso, eu preciso entender que uma máquina consegue produzir mais que a outra. Ok, vamos ver aí. Qual é a lógica usada, pessoal? Assim, ó. Primeiro, proporcionalmente, a máquina beta ela produz mais do que a A. Tá? Ou seja, para conseguir 6.000 na máquina alfa, nós precisaremos aí pelo menos de 3 máquinas e de 240 funcionários. A beta produz 6.000 com 230, logo ela é mais eficiente que a máquina alfa. Então o que acontece? Primeiro a gente vai alocar os funcionários na máquina beta. Então o que acontece? Nós tínhamos 350 funcionários. Eu vou tirar 230 e vou colocar na beta. Então eu já sei que a máquina beta vai conseguir produzir a sua capacidade normal, 6.000. Até aí tranquilo, gente? Ok. Então assim, ó, de 350 funcionários, nós tiramos 230 para beta. Dos 350 menos 230, sobrou 120. Esses 120 vão ser alocados na máquina alfa. E aí a gente pode usar a mesma lógica daquela hora. Eu sei que cada funcionário na máquina alfa produz 25. Como é que eu sei disso? A capacidade da máquina alfa é 2.000 por máquina com 80 funcionários. Então, dividido 2.000 por 80, eu vou ter 25 unidades. Então, agora o que eu faço? Pego 25 unidades por pessoa e multiplico por 120 funcionários, que é o que nos sobrou da capacidade que a gente tinha, da quantidade que a gente tinha. Então, 120 vezes 25 vai dar 3.000. 3.000 das alfas com 6.000 da beta, nós temos uma capacidade produtiva de 9.000 unidades. Entendido isso, pessoal? Então assim, ó, são alguns cálculos que a gente, na verdade, assim, ó, essa da alocação, o sistema ele já faz pra gente, tá? Ele já considera essa lógica, ele vai sempre buscar a máxima capacidade produtiva, mas a gente tem que entender como é que ele faz isso, senão eu não vou conseguir em alguns momentos entender da onde que veio a minha quantidade produzida. Agora vamos lá. Então assim, ó, nosso último cálculo, nós produzimos 9.000 unidades, tá? Então nós tínhamos lá a máquina alfa, duas, uma beta, um número de funcionários menor do que a gente precisava, na verdade, para rodar na capacidade total aí. Então a gente conseguiu uma produção de 9.000. Pessoal, o que pode variar ainda em cima da minha produção? Uma coisa, motivação, tá? O RH vai cuidar da motivação. Se os funcionários não estiverem motivados, o que vai acontecer? A nossa produtividade vai cair. Como é que o sistema trabalha isso? Ele vai pegar o salário de vocês e comparar com o salário médio da região. Lembra que a gente falou do relatório de mercado? O relatório de mercado tem o salário médio. Então o que acontece? Vamos lá, nós estamos pagando aí para o nosso funcionário R$1.000 por mês. Tá? Eu estou usando agora o exemplo de mês, tá? Mas lá é trimestre, que é por mês. R$1.000 por mês. O nosso concorrente está pagando 1.200. O nosso colaborador ele tem conhecimento das outras empresas e dos outros funcionários. Ele sabe que as outras empresas estão pagando mais que a gente. Ele vai trabalhar motivado? Não. Tá? E aí como é que o sistema faz isso? Então assim, ó, ele vai fazer a comparação de salário e vai definir um grau de motivação que vai do normal. Tá? O que é o normal? Normal é ele produzir uma unidade. Ok? Só que se ele está desmotivado, ele pode, por exemplo, o índice de motivação ou produtividade está em 0,90. Quer dizer o quê? Cara, ó, ele trabalha mais devagar um pouquinho, porque ele está vendo que o mercado está pagando mais e ele recebe menos, então ele não está tão motivado, tão empenhado assim, e está produzindo um pouquinho menos cada dia. No final das contas, em vez de produzir uma unidade como deveria, está produzindo 0,9. Não chega a produzir um produto aí, na média, tá pessoal? Na média. O que quer dizer isso então? Vamos lá. No simulador, vai ter lá assim, ó, índice de produtividade. Se ele tiver em 0,90, decorrente do que a gente conversou, que é o que?
ele está desmotivado por causa da questão de salário, o que acontece? Em vez do 9.000, que seria a minha produção, eu vou pegar agora esse índice, que eu falei, 0,9, e vou multiplicar ele pelo 9.000. Então vamos lá, ó. A nossa capacidade de máquinas e funcionários deu uma produtividade de 9.000. Porém, como eles não estavam motivados, e o grau ou o índice de motivação lá de produtividade estava em 0,9, nós vamos ter uma produção de 8.100 só. Tá? Então, uma outra coisa que limita a minha capacidade produtiva é a motivação dos meus funcionários. Né? Ah, professor, e como é que a gente faz isso? Como eu falei para vocês, é a questão salarial. O único fator motivacional que a gente tem que impacta diretamente na produção é a questão de salário. Então, quanto mais longe a gente estiver, ou mais baixo da média do mercado, mais desmotivados eles vão estar. Quanto mais próximo da média ou acima, mais motivados eles vão estar. Né? Professor, então é fácil motivar eles. Eu vou lá para pagar um salário bem acima da média. Legal? Você vai motivar eles. Né? Só que existe um custo com a tua folha de pagamento. E aí esse custo ele é absorvido pelo produto. Logo, tu vai ter uma margem de lucro bem menor. Tá? Então a questão é equalizar todas essas variáveis aí, de modo que a gente consiga ter um ambiente onde eu tenha funcionários motivados, mas que não onere muito a minha folha de pagamento e eu consiga ser competitivo no mercado, tá? Mas também não posso deixar eles ficar desmotivados. Por quê? Porque eu falei que tem lá uma tabelinha lá, ou um parâmetro que assim, ó, começa no normal, mas ele pode decair. Do normal, ele pode passar para o ruim. Tá? Do ruim, ele ainda pode chegar até péssimo. O que acontece daí? Se eu tiver 2 períodos consecutivos no RH a motivação ruim, parte da minha empresa vai entrar em greve. Tá? Eles são bem sensíveis a salário. Então, o que aconteceu? 2 períodos a motivação como ruim, ele vai entrar em greve. E se a motivação chegar em péssimo em um período já, por exemplo, ele já vai entrar em greve naquele período. Tá? Então o RH tem que ter o cuidado de estar analisando o salário médio para que os funcionários de vocês não fiquem desmotivados. Tá? Agora vamos pegar um exemplo contrário. Vamos imaginar que vocês estão pagando acima da média do mercado e o índice de produtividade de vocês está 1,07. Quanto seria a nossa capacidade de produção agora? Levando em conta as outras variáveis que a gente colocou, né? Ó, nós chegamos a uma produção de 9.000 produtos, né? Com a máquina beta e as 2 alfas e aquele número de funcionários. Isso não mudou. Mas mudou o índice de produtividade, que é a motivação. Ela estava como boa e o índice foi para 1,07. Qual vai ser o resultado final da nossa produção agora? Exato, a gente pega a nossa capacidade de produção normal que a gente tinha, né, com base do que? Nas máquinas e nos funcionários, então a gente chega a 9.000 e a gente vai aplicar em cima dela o grau de produtividade, que é devido à motivação. Aquela hora ele estava em 0, alguma coisa, agora está em 1,07. Quer dizer o quê? Que a gente vai conseguir aí 7% a mais de produtividade, né? Então, 9.000 vezes 1,07, a gente vai chegar a 9.630. Tá? Essa questão da produtividade decorrente da motivação, então eu posso ter ela tanto para um lado quanto para o outro. Tem o normal, aí eu posso ir para o lado ruim, né, que é ruim e péssimo, como eu posso ir para o lado positivo, onde é boa e ótimo. Tá? Quanto mais para o lado positivo, mais esse grau de produtividade vai aumentar. Quanto mais a gente pender para o lado ruim e péssimo, mais ele tende a baixar. Lembrando que a ideia nossa é pelo menos ter o 1, né, que seria o normal, tá, gente? Pessoal, essa questão do grau de produtividade aí, decorrente da motivação, conseguiram compreender? Joia, excelente.